Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier. Estamos estudando o capítulo 6, Dentro da Noite, que também foi dividido em duas partes, e hoje nós vamos estudar a última parte. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Nós vamos então fazer aquela recordação, esperando que vocês estejam bem, que estejam aí acompanhando, né, a história do Domênico, que começou no programa passado, e a gente vai saber um pouco desse companheiro, né, que estão nessa equipe. Essa equipe agora vai atendê-lo junto de Zenóbia. Vocês lembram que é o Domênico, que é aquele amigo, aquele ente querido, não sei se ele é parente da Zenóbia, mas ele é Não deixam claro, né? muito querido, né? O coração dela, e é a família espiritual, né? Então ela quer atender esse senhor e eles estão indo em direção a essa tarefa. E no percurso eles defrontaram aí com inúmeras situações, né? Uma ambiência pesada, uma ambiência assim, um pouco fúnebre, né? De falta de sol, falta de vegetação, o charco presente, espíritos ali em sofrimento. E André tinha que estar junto da equipe em silêncio. E teve um momento lá que ele se depara com alguém que ele entendeu estar naquele charco, ele fica muito admirado e ele termina falando, né? Escapou as 4 palavras e dali já houve aquela modificação, né? Tumulto no ambiente ali, né? Tumulto, né? Onde aparecem Tipo os animais, lagartos, né? isso. E aí ele fica muito surpreso, ele tem vontade até de volitar para fugir. E aí é um pedacinho até engraçado, né? E aí a gente viu as dificuldades surgindo e agora já estava mais tranquilo, eles vão, onde nós paramos, eles estão aguardando para continuar agora sozinhos, né? E a Márcia agora vai continuar aí a leitura e nós vamos acompanhar o desfecho desse atendimento que, como nós falamos no programa passado, vai continuar ainda pelo programa seguinte, né? O capítulo seguinte. No capítulo 7. A gente vai ver que Zenóbia leva 20 cooperadores, mais eles 5. Ah, verdade. E aí esses 20 vão ficar paradinhos ali no determinado momento ali do abismo e eles 5 vão descer para poder chegar, né, aonde está esse irmão que está nas cercanias da casa transitória, que vocês lembram que ele não tem condição de ser atendido, porque ele iria perturbar o ambiente. Então, eles vão tentar fazer o atendimento dele ali, porque no dia seguinte vai passar o fogo purificador. Então, é isso que nós vamos ver agora, né? Continuando aqui. Então, Dentro da Noite, que é o nome do capítulo, vamos à nossa parte segunda. Bom, a diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4 caminho adentro. Então, está o André Luiz, o Jerônimo, a Zenóbia, né? O Padre Hipólito e a Luciana. Né? É isso? Acho que está faltando mais um aí. O André. E o André, é o André Luiz. Então, ela conduziu o caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Isso também a gente lembra que ela saiu com tudo bem planejado. Em semelhante paragem, a atmosfera refazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, e a relva mais doce e o ar mais tranquilo. E aí estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos, esclarece a Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Então, eles saem daquele abismo, né, vão para um lugarzinho um pouquinho com um ar melhor ali, né? Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente, dilacerando-nos
o espírito de imprecações dos infelizes. Quer dizer, ela vai explicar depois aí, né, Thelma, que eles não são insensíveis, mas É. explicar melhor por que eles não podem ali naquele momento ajudar, né? Porque o pensamento da gente é esse, né? Eles estão indiferentes àqueles gritos, aqueles pedidos desesperados ali, né? Mas tem todo um procedimento necessário para lidar com esses espíritos, né? Aí lembrei agora de Jesus, né? Que Jesus fala que para lidar com essa espécie de espíritos é necessário o jejum. Exatamente. Oração e jejum. Aí ela continua dizendo: no entanto, a casa transitória de Fabiano tem lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Inutilmente libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Mas fogem da nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-nos agora alguns esclarecimentos. Aí ela vai falar do que eles vão fazer. Mas olha que interessante, Thelma lembrou até da outra no outra parte, né? Sobre esses locais que a gente vê de bolsões de viciados, né? No crack e outras drogas. Então, assim, por mais ajuda que eles não têm a força ainda de conseguir se libertar daquilo. Então, eles voltam. E a mesma coisa ali. Então, ela diz, é interessante, é, ela dizendo ali no outro slide, que eles têm que ainda passar por todo aquele sofrimento até que eles consigam cair em si e terem força de querer realmente sair dali, né? É bem semelhante, né? A experiência. E a gente está falando de espíritos encarnados, que não Exatamente. tem muita diferença encarnados e desencarnados, né? Só a Exatamente. diferença é a presença do corpo, né? Mas o comportamento é bem semelhante. É. São irmãos todos esses, né? A gente. Tem uma volta mais um aqui, que eu acho que a gente estava no outro, ó, Acho que eu... volta mais um. A gente ainda Mais estava um? no outro anterior desse, voltando. Ah, A tá. gente estava aí, né? Então ela vai esclarecer, porque ela fala aqui, ó, ela diz que é imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade, quer dizer, para que eles É. tenham, para que eles possam ter coragem dessa luta, porque ela diz, eles voltam para o charco, né? E agora ela vai fazer outros esclarecimentos. Nesse instante, deve esperar-nos na orla do abismo o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Mas, infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratórios dos mais inferiores. Creio precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele, clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças, na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentavam no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargosos padecimentos depois do túmulo. Então, aqui ela está contando quem é o Domênico, né, para eles conhecerem quem ele foi, né, para que eles possam entender a situação dele, né, que eles vão trabalhar. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos,
conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Então, ele deve ter feito algumas coisas que a gente só vai saber mais para frente, né? Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Quer dizer, ela, pelo visto, ela desencarna, né, depois, ou ela já estava no plano espiritual e ele já era um ente querido em que ela deveria ajudar, mas ela desiste, porque provavelmente era isso, ela estava no plano espiritual e tentou ajudá-lo nessa encarnação. E ele, pelo visto, não ouvia, que ela diz aqui, olha, recebeu todas as advertências, provavelmente de encarnados e desencarnados, mas ele não quis saber, né, Thelma? É. E os espíritos agem assim mesmo, né? Eles insistem, mas eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Quando não tem jeito, eles deixam, né, aquela alma em sofrimento, e a gente vê tantos assim, né? Mães que deixam seus filhos, porque não adianta, é um momento que ele não vai despertar ali. Então precisa da dor, né? Precisa do sofrimento para que ele possa despertar. Talvez agora ele já esteja chegando nesse momento, né? Me lembrei muito do Gregório, né? Isso, né, do livro Matilde, Libertação, né? que nós vamos estudar ainda, né? Pois é, porque a gente não sabe qual o parentesco, qual a ligação dela, né? Mas parece um coração materno, né? Pois é, porque quem ela... sabe em alguma existência, né? Ela tem porque ela fala que ela, como desencarnada, ela né, colaborou durante anos consecutivos no serviço de orientação, quer dizer, que ela intuía. Mas ela disse que dentro dela ela ainda conservava uma fragilidade humana. Então ela o abandona, né, a própria sorte. De repulsa, de horror. Né, ela com tanto horror com as atitudes que ele tomava, né? Desencarnado, desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. E ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em terrível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpece cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui a meu pedido autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Vocês lembram que ela não podia colocar ele para dentro, mas podia cuidar dele do lado de fora, nas cercanias, né? Consegui, desse modo, que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem um movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido. Tem sofrido muito, no entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame, que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Quer dizer, então ela mantém ele ali e os amigos que ela pede para ajudá-los magneticamente fazem com que ele não consiga ter condições de fugir dali. Ela mantém ele ali com essas operações fluídico-magnéticas, né? E para só o bem dele. Mas ele ainda, como ela diz aqui,
ele não faz nenhum esforço para examinar os seus pensamentos, seus sentimentos e tudo aquilo que ele fez. São espíritos endurecidos, né? Revoltados, endurecidos, ainda empedernidos no mal ainda, né? E aí, assim, você lembrou, né, Thelma, que eu queria lembrar aos amigos para darem uma olhada no livro Céu e Inferno, porque Kardec, na parte segunda do livro, dá exemplos de vários tipos de espíritos no plano espiritual quando desencarnam. E o capítulo 7 dessa segunda parte é exatamente o exemplo de espíritos, como Thelma falou, espíritos endurecidos. E aí vão ter vários nomes aqui que Kardec vai encontrar essas histórias. E o que nos parece, esse espírito do Domênico, né, ele era um espírito bem endurecido, difícil, né, de conseguir se perceber na situação. No caso dele aí, com essa descrição da Zenóbia, ele parece ligado ao mal, né? Empedernido aí às questões do mal mesmo, né? Do mal ao próximo, mal a ele mesmo, enfim. É uma alma que sofre, né? Exatamente. Bom, aí ela continua, que além desse alívio que lhe é sumamente dispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório, quer dizer, ele vai precisar reencarnar logo numa reencarnação de expiação. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo. Vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. E nós vamos saber dessa história no próximo capítulo. Para reintegrar-se nas correntes carnais preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Pela obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Então, olha o quadro que nós temos, né? Ele vai reencarnar junto daquele que foi aquele que se sentiu ofendido. Que ele fez mal, ofendido, e ele o matou. Mas o que a gente vai ver é que talvez essa mãezinha também seja uma que dessas questões junto aí com ele. E a gente sabe, quando a gente tem esses espíritos muito antagônicos, com muitas dívidas, o espírito reencarnante pode provocar o sofrimento e o aborto, não é? Então, aqui o que Zenóbia está dizendo, que tem que fazer com que ele vá com o sentido de resignação, para que ele não se prejudique, não prejudique aquela que vai lhe servir de mãe, né? Porque a gente sabe, a doutrina explica para a gente que, primeiro de tudo, a gente precisa se arrepender, né? Para depois a gente fazer a reparação, né? E aí ele vai continuar nessa de expiação, mas ele pelo menos tem que ter a resignação, pode até nem estar, mas tem que estar resignado que ele não vai poder fugir daquele destino, né? Em função, não de castigo, mas de consequência de tudo que ele fez. E certamente será uma encarnação dolorosa, né? Exatamente. Até para prender ele no corpo físico, né? Ela fala ali no outro slide, né, ela diz que vai ser uma reencarnação de dor. Bom, aí ela continua, esse esclarecimento dela é bem grande no livro, né? Não, vamos lá. É o outro? É o outro. Aí ela continua, olha, além desse alívio que lhe é sumamente dispensável, o padre não é o mesmo. Você leu esse? Desculpa, gente. Então é imprescindível que ele melhore internamente. Bom, se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento,
experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Aí eu lembrei aqui, Thelma, das nossas reuniões mediúnicas, quando vem alguns espíritos que estão nesse processo de muito sofrimento e que vão ter que voltar para reencarnar, e para, às vezes, ajudá-los nesse processo, as suas mãezinhas, que foram suas mãezinhas, são trazidas, né, para que eles aceitem a sua condição, para que eles sensibilizem os seus corações, que eles comecem a reconhecer o mal que fizeram a si próprios e a outros, né? E o sentimento começa a aflorar, né? Porque o espírito, quando está muito empedernido no mal, há muitos séculos, há muitos anos, muitas encarnações, ele fica meio que impermeável, né? Você Exato. vê que eles falam ali, né? O André fala da eclosão de algumas lágrimas que desabafa o coração. Então, nesse momento, o choro, né? E a gente vê isso nas próprias reuniões mediúnicas, né? Quando aquele espírito consegue chorar diante daquela mãe que ele está visualizando, ou que ele está percebendo, aí ele se arrepende. Né? Aí ele começa a amolecer, digamos assim, o coração para que ele possa chegar ao arrependimento. Porque, enquanto isso, é muito duro, né? Muito vai envilecendo, né? Joana de Ângeles usa essa palavra, né? O mal envilece. Exatamente. Bom, e aí André Luiz diz que estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia, né? Ela estava explicando toda a situação dele. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Então, nós vamos ver aqui que o que ela está contando para a gente sobre a situação do Domênico, né? Sobre essa questão de como ele está com aquele coração endurecido. Então, nós vamos ver o que ela vai conseguir, ela vai continuar nos dizendo. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção, mas espero que nesta noite muito possamos fazer em seu favor com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência da Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. E ocorrendo isso, como espero em Nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe, dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e o conduzir à crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Então, assim, o que a gente sabe é que ele vai reencarnar, seja como for. Então, eles estão tentando fazer que esse momento chegue de uma melhor forma possível, não é? Então, como ela disse aqui, Luciana vai começar a penetrar na mente dele, e aí, abrindo esse clarão, vamos dizer assim, que ele consiga perceber a situação dele, elas vão trazer aquela que foi sua mãezinha na última encarnação, né? Indicando determinado ponto da paisagem, né, a Zenóbia informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo em nossas palavras, com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente: e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, insisto para que me perdoe um caráter pessoal da tarefa.
é que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum, e em vista da providência assinalada para amanhã, que é o fogo, né, que vai passar, sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração desses resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nesses sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Quer dizer, esse momento de purificação faz com que eles consigam, de repente, ajudar, né? E, quem sabe, não só a ele, como a outros também. Né? Quer comentar alguma coisa, Thelma? Eu fico pensando nesse fogo, né? Porque a gente sabe que a imagem do fogo é justamente purificar, né? De transformar. O fogo também transforma, né? O ferro, por exemplo, ele é fundido em altíssimas temperaturas para que ele possa se moldar. Ser maleável, né? Ser maleável, né? E aí a gente faz uma correlação esse subsídio que eles estão utilizando, né? Esse meio, não sei, não é bem subsídio, mas essa possibilidade de utilizar o fogo para ajudar nesse processo de purificar, né? De trazer o sentimento desse espírito à tona. É uma coisa bem profunda, né? E ela está falando aqui, né, que esse é um momento de muita renovação. E aí, se ela perder esse momento que dá uma clareada, talvez seja. É difícil repetir isso, né? E aí eu acho que ela vai continuar falando para nós sobre isso. E aí o André Luiz diz que ela se cala de súbito, conservando-se na atitude de quem medita em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. E decorrido alguns momentos, ela fala: estejam certos de que serão meus credores para sempre. Quer dizer, ela vai ser eternamente grata à ajuda que eles vão prestar a ela. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da casa transitória, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. E aí, André diz que, constrangidos quase que diante do seu exemplo cristão, seguimos a pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço, que se postara distante. Em seguida, Zenobia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpreso, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Quer dizer, ela o pega e coloca a cabeça dele em seu colo, não é? Que carinho, né, Thelma? Que carinho, né? Que demonstração de amor, né? E aí a gente vê quantos espíritos nós temos no mundo espiritual que velam por nós, né? Que estão dispostos a nos ajudar. Isso é um exemplo, né? E olha, mais assim, em ambiente que estejam, né, Thelma? Não é um ambiente difícil desse, né? E aí a gente pensa, né, também na questão de que nós não estamos sozinhos em momento algum, né? Porque nessa região, o que a gente poderia pensar? Que estamos ali abandonados, né? Ao léu, entregue às nossas próprias tristezas e a consciência culpada, né? Mas pelo contrário, existe o amor de Deus está por toda parte, né? Muito lindo, comovente essa cena. E mesmo você lembra quando ela relata que mesmo aqueles que estão naquele charco, no meio daqueles animais, que muitos são criações mentais, né? Mesmo esses, ela fala, não estão, são amparados, são ajudados, são socorridos, são retirados. Mas, então, assim, é para a gente ter certeza que não estão sozinhos e abandonando, mas ainda não tem aquela força suficiente para sair e eles voltam. Né? É muito emocionante. Bom, aquele homem, trajando o burel esfarrapado e negro, exibia horripilante face. André relatando como é que era o Domênico. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos, que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho,
olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz inchados em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum, quer dizer, de um louco, né? Que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. A consciência. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu da nossa presença. Quer dizer, ele estava tão perdido, nem sabia que estava ali no colo dela, não conseguia nem enxergar nada. Né? De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade vestida de farrapos hediondos. E aí ela o chama, Domênico, Domênico, e ela chama com muita ternura. E aí André continua, deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadíssimo, quem chama? Quem me chama? Ó, poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei a ninguém. Não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbem. Odeio, odiarei para sempre. E aí ela fala para ele, quem te chama? Falou bem afetuosa, né? Somos nós que te desejamos o bem. E o infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Totalmente perturbado, né, Thelma? É uma revolta aí, a gente não sabe quais foram as ações dele, né? Mas ele é muito revoltado e cheio de dor, né? Exatamente. Se sente injustiçado, né? Como ele diz aqui, né? Prometeram-me privilégios sacerdotais, né? E precipitaram-me nas trevas. E a gente sabe que não é assim, né? Quem no mundo aqui consegue prometer alguma coisa que vai acontecer conosco na vida espiritual? Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhes a rogativa, invocou. E aí agora Zenóbia vai fazer uma prece para que ele possa ouvi-la, ouvir o que vai ser falado a ele, não a ela, porque ela não quer ser reconhecida. E ela faz a prece. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenha acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por mérito que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Então aqui a gente vê a prece que ela faz para que ele possa ouvir, que nem isso ele consegue, né, Thelma? Não consegue despertar, né? Ele está naquela envolvido totalmente nos seus pensamentos, nem é pensamentos, né, Márcia? É adormecidos mesmo na dor, na dor. Exatamente. E aí André Luiz vê aquilo que é tão importante a gente enxergar, né, Thelma?
que mais uma vez eu reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador a todos nós, a criatura. Em seguida, a súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e que de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente, grave e terno. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se. Tateou em torno de si e bradou: quem está aqui? Olha, mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Você vê o efeito da prece, né? Que é impressionante, né? Impressionante. Que ele começa agora, em vez de só blasfemar, quer saber quem está aqui. A prece realmente, né? É uma ferramenta poderosa. Você vê que um ser que está entregue às mais terríveis emoções, no sentido de dor, de revolta, né? Ele consegue, é como se fosse aqueles raios que vão penetrando ali, né? Até realmente envolver, né? Ele ainda não está envolvido, ele está sendo penetrado por esses raios benéficos da prece 19. E eu tenho certeza, Thelma, que essa prece dela, e que também nós lemos agora, do fundo dos nossos corações, ajudou a muita gente que está na mesma condição do Domênico. Com certeza. Precisando de uma prece para que possa ouvir esses amorosos espíritos que estão ali tentando ajudar, né? Da mesma forma que a prece dela, naquele momento, ajudou a outros espíritos também. Com certeza. E aí ele pergunta, quem está aqui? E aí Zenóbia fala, somos nós que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos, fui espizinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. E aí o padre Hipólito, que a gente viu que não é ela que vai falar com ele, ela pede ao padre Hipólito, que a gente já sabia disso, né? Que o padre iria falar com ele e atender a outras almas também. Aí o padre fala para ele, Domênico, falou-lhe então Hipólito a pedido da orientadora, que fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Eu acho que ainda tem mais um, tem, Thelma, nós terminamos, agora tem a dúvida. Isso. Justiça, replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome de direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Aí o Hipólito fala para ele, acalma-te, com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos da tua vida mental. Espera, vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados de forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor
e bastante luz para que a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Então, a gente vê aqui que eles vão fazer, no próximo capítulo, uma regressão de memória. E ele vai ver a sua vida passada, talvez até outras vidas, para que ele possa compreender e ter noção de tudo que ele fez, para que ele possa agora se arrepender e dar um novo rumo à sua vida. Não é isso, Thelma? A Luciana, com essa faculdade que ela tem da clarividência, né, ela vai penetrar na mente dele, vai ajudar ele a se lembrar, né, ele voltar ao passado, para que ele possa examinar, né, a situação. É preciso. E se Exatamente. arrepender, né, porque só diante desse olhar para o que passou e analisar, ele pode estar ali. Cair em si, né? Cair, Ter sim, consciência dos exatamente. seus atos, né? De ver o mal que ele fez a outros e a si mesmo, né? É isso aí. Então é isso, amigos. Nós terminamos o capítulo 6. Semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 7, que vai falar exatamente dessa que você vai chamar, se não me engano, leitura mental, alguma coisa assim, agora não lembro o nome correto, mas que é a Luciana fazendo toda através leitura mental, toda essa clarividência, né? Ela vai começar a penetrar nos escaninhos dessa memória perispiritual do Domênico, para que ele possa lembrar de tudo que ele fez e como é que foi a sua última encarnação e talvez até outras, não é? Não é isso, Thelma? É isso aí. Então, o que possamos... E a gente... Fala, diga. Não, a gente fica sensibilizado depois de um capítulo desse, né? Porque mexe com a nossa emoção, a gente vai lá no fundo desse coração, né? E a gente vê o sofrimento, mas ao mesmo tempo é muito bom, né? Para a gente estar desperto, né? Tá? Exatamente, com os nossos atos. Os nossos porque, atos. Com certeza, talvez já fôssemos com certeza. domênicos, né? Vários domênicos existem aí e com certeza já passamos por esses momentos e quem sabe estamos aqui e podemos também cair de novo. Então, é isso, né? Então, que a gente possa estar atento a todos os nossos atos, para que quando a gente chegar lá do outro lado, a nossa consciência esteja um pouco mais tranquila. Não é isso? Isso mesmo. E aí, amigos, passem para os seus amigos, né, seus contatos, se vocês estão gostando do livro, conte para eles, convidem a assistir o nosso trabalho, deixem um like, se quiserem, deixem um comentário e estejam sempre conosco aqui no estudo dessas maravilhas que o André Luiz vem nos trazendo a cada livro e a cada capítulo, né? Fiquem com Deus, Márcia. A você também, Thelma, queridos. Até a semana que vem. Até a próxima. Até a próxima.